O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-los. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Meus amados irmãos e irmãs, meditando hoje a palavra de Deus do sexto domingo do tempo comum, somos convidados ao mesmo tempo em nos aproximar do contexto, da realidade da qual as leituras procuram nos aproximar da experiência vivida por Cristo em sua época, como também os seus efeitos nos nossos dias. A lepra era considerada uma doença que, além de seu aspecto físico, tinha também suas consequências moral, pois a pessoa considerada leprosa era banida da sociedade, era vista como uma pessoa impura, tanto que as pessoas com esta doença, elas eram obrigadas, quando estavam nas ruas, sair com um sininho para dizer que aqui tem uma pessoa impura e saíam gritando impuro, impuro, para que aqueles que também na mesma sociedade, no mesmo contexto, não pudessem se contagiar, tampouco tocá-las. E o que é interessante percebermos que Jesus, ao curar este homem com lepra, Cristo, que era e é puro, se faz impuro para dar pureza ao homem que se encontrava enfermo. Desse modo, temos que entender a que ponto Deus é capaz de ir ao nosso encontro e até mesmo viver a nossa própria realidade, a nossa própria experiência de vida, seja ela qual for a condição em que nós estejamos. Deus é capaz de ir ao nosso encontro. De uma forma, digamos assim, simbólica, mas que tem um caráter salvífico, Jesus se aproxima de uma pessoa da qual ninguém poderia se aproximar. Para os olhos dos judeus, os doutores da lei, Jesus estava impuro por se aproximar daquele homem. Mas Jesus, ele não dava atenção para as leis das quais, ao invés de promover a vida e a dignidade, antes somente matavam o homem, a mulher, enfim, tirando aquilo que é de mais importante na sua vida, que é a sua dignidade.
Atitudes como o povo daquela época, a tradição judaica, reagia diante deste acontecimento, diante desta enfermidade. Nós, cristãos católicos, muitas das vezes, temos as mesmas atitudes. Talvez não diante da enfermidade em si, da lepra em si, mas também de tantas outras lepras disfarçadas, como o ódio, como a vingança, como o rancor, como a discórdia e tantas outras situações em que deveríamos lutar, combater, para que a graça de Deus chegue até nós e nos conceda a pureza do coração, a pureza dos nossos pensamentos, das nossas ações também. Precisamos ter a atitude em que este homem teve, uma atitude de coragem, mas também de muita confiança, de muita fé. Ele acreditava, se ele se aproximasse de Jesus, ele poderia ser curado. Só que a atitude dele ao se aproximar de Jesus não é uma atitude autoritária, mas sim de muita humildade. Se queres, tu tens o poder de curar-me. Como se ele estivesse dizendo, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu sei da minha dificuldade, da minha enfermidade, assim também como Cristo é sabedor de tudo, mas mesmo assim a nossa atitude nunca deve ser uma atitude de imposição, mas sim de entrega, de abertura mediante a graça ao progresso, porque a partir daquele momento a vida daquele homem progrediu na sociedade, no âmbito religioso. E essa deve ser também a atitude que devemos tomar diante das realidades que nos limitam, que nos distanciam de Deus e dos nossos irmãos também. Senhor, se queres, tu tens o poder de curar-me. E a resposta de Jesus é: eu quero. Fica curado. Então este é o desejo de Deus, em que sejamos curados das nossas enfermidades, das nossas lepras que nos prejudicam, me referindo à lepra como uma realidade, digamos, negativa que muitas das vezes nós tomamos para nós e domesticamos. Precisamos nos libertar, precisamos ser curados, mas para isso termos a coragem e a fé também de nos aproximar de Jesus e dizer, como homem, de acordo com o relato de hoje: Senhor, se tu queres, tu podes curar-me. Precisamos ser imitadores de pessoas que nos ajudam a crescer, e a pessoa por excelência é o próprio Cristo. Diante deste pensamento, devemos nos interrogar: a quem nós estamos imitando? A quem nós estamos seguindo? A que realidade nós estamos buscando para que sejamos libertos? E diante disso, possamos obter uma resposta, assim como Paulo obteve na sua vida. Ele era consciente de quem ele seguia, de quem ele imitava. E era tão grande a sua autenticidade, a sua clareza de fé, de pensamento, que ele pedia também aos seus simpatizantes que o imitasse ele, assim como ele imitava a Cristo. E nós? A quem nós estamos imitando? A quem estamos seguindo? Qual o caminho que nós estamos trilhando? Se é o caminho da verdade, da justiça, ou se trata de um caminho que é capaz de negar o outro, que é capaz de torná-lo escravo,
Enfim, Paulo já nos recorda, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Precisamos buscar esta liberdade em Cristo, sermos cristãos autênticos, capazes de amar o nosso semelhante, independente de qual enfermidade ele se encontre. A lepra, naquela época, era uma realidade difícil e até mesmo incurável. Jesus o cura porque ele tinha todo o poder e tem todo o poder para transformar uma realidade má em uma outra realidade do bem. Hoje, esta doença, conhecida como hanseníase, já tem tratamento, e quando se faz todo o tratamento direitinho, obtém a cura. Mas naquela época, com suas dificuldades, hoje a ciência já avançou. Na época de Jesus era muito limitado. Mas para dizer, meus amados irmãos e irmãs, qual é a lepra hoje nos afeta, nos atinge, que nos distancia dos nossos irmãos e irmãs, que nos torna indignos, impuros, diante daquele que é puro, diante daquele que é Deus, que ama o pecador e não os nossos pecados. Que possamos verdadeiramente, diante da palavra de Deus, que é palavra de salvação, que é palavra de cura e de libertação também, termos a coragem de nos aproximar de Jesus com muita humildade e dizer: Senhor, se queres, podes curar-me. Mas que possamos repetir este pedido com fé, com confiança e acreditar naquele que tudo pode. Façamos das palavras de Deus nossas meditações neste dia, procurando perceber quais são as nossas enfermidades físicas, psíquicas, espirituais que nos impedem de nos aproximar de Deus, de travar laços saudáveis uns para com os outros, de vivermos como igreja, de vivermos como irmãos, como imitadores de Cristo. Se não pensarmos assim, a nossa fé, a nossa devoção, a nossa piedade se torna vazia, pois a fé sem obra é morta. Precisamos estar com o coração e o pensamento em Deus, mas com os nossos pés no chão da realidade, com o nosso olhar sempre voltado para a necessidade de quem sofre, de quem é marginalizado, de quem vive as consequências das lepras sociais também, que mata, que fere a dignidade do homem, a dignidade da mulher. Que a bem-aventurada sempre Virgem Maria, a quem soube acolher com autenticidade o projeto de Deus em sua vida, e na condição de mãe, sempre nos acolhe, jamais nos tira do seu olhar materno. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.